Bora aprender. Aqui a gente não perde tempo, vamos direto ao assunto. Vamos lá. Que planeta que a gente vive? Ô louco, você não sabe? É o planeta Terra. E quem criou o universo? Esse planeta aqui? Deus, só pode. E como que foi criada a humanidade? Pera lá, não me diga que você não fez a nossa primeira lição de casa. Por que você não pegou uma pipoquinha e não assistiu aquele filme que eu falei na aula passada? Bom, vou fazer aquele resumão então, tá? Mas é muito, mas muito mais legal que o meu resumo. Assiste o filme, certeza, vai por mim. Mas vamos lá, vai. Como disse na aula passada, Deus não pegou uma varinha mágica e fez puf, criou o mundo. Não tem sentido, não é lógico, não tem como. Ah, mas eu tenho fé, Michele, que foi assim. Tá, mas a fé, ela precisa ser raciocinada. Precisamos usar a razão e a crítica para formar dentro de nós uma fé inabalável. Então a gente sabe que tem uma evolução. E a história do mundo existe há mais de 13 bilhões de anos. Então vamos lá, vamos começar. O universo, ele era bem criancinha. Era apenas alguns feixes de energia, menor que átomos. E aí houve uma explosão. Puf! Big Bang. Que foi uma fração de segundos. Com isso, teve uma liberação de energia. E essa energia utilizamos até hoje. Depois de 380 mil anos após essa explosão, nasceram os primeiros átomos de hidrogênio. E assim começou a nascer as primeiras galáxias. O tempo foi passando, e dentro das galáxias, a gravidade apertava nuvens de gás e pó, fazendo o calor e a pressão subir rapidamente. Quando a temperatura atinge mais de 100 milhões de graus Celsius, os átomos de hidrogênio se chocam e formam o gás hélio e rajadas radiantes de energia. Assim, nascem as primeiras estrelas. As estrelas, para quem não sabe, são fábricas de elementos. Pois é, elas fundem o hidrogênio em hélio, o hélio em lítio e os 25 elementos que precisamos para viver, incluindo nitrogênio, carbono, oxigênio e ferro. As estrelas não possuíam energia suficiente para criar outros elementos necessários à vida. Algumas outras estrelas, então, explodem. Agora é a supernova. Reunindo mais elementos necessários, veja na tabela periódica, e assim nasce uma nova estrela, o Sol. Beleza, gente, o tempo vai passando, tudo isso é muito lento. Já são mais de 4,6 bilhões de anos. Vão surgindo os planetas, dentre eles, claro, o nosso planeta Terra. E o mundo girava tão rápido que um dia tinha apenas 6 horas. O planeta era quente, muitas lavas derretidas. A gravidade faz os elementos pesados afundarem no centro, formando o núcleo de ferro e níquel derretido, criando um campo magnético que se estende até o espaço, como um campo de força que protegerá nosso planeta, principalmente do Sol. O tempo vai passando. Eis que um objeto do tamanho de Marte atinge o planeta, jogando ele para uma órbita onde tem ficado desde então. A Lua é muito importante. Ela deixa a Terra inclinada no eixo, dando as estações do ano, fonte para a criação da vida. A gravidade da Lua também diminuiu a rotação da Terra, de 6 para 24 horas. A Terra estava muito quente, vapores de água subiam. Então começou a chover por milhares e milhares de anos, resfriando então a Terra. Com esse monte de chuva, formou lagos, rios, mares e oceanos. E o tempo passa. 3,8 bilhões de anos já se passaram. Lá no fundo do oceano está ocorrendo uma transformação. Os elementos oxigênio, carbono, nitrogênio e tantos outros das estrelas se juntam e começam a formar a substância que formará a vida, o DNA. Tcharam! 700 mil anos após a Terra ser formada, a vida então se inicia. Como, Michele?
com organismos minúsculos, chamado protoplasma. O mais legal é que essas bactérias começaram a ir atrás da energia emanada pelo Sol. E ao fazer isso, elas criaram o oxigênio. Só que no oceano há muitas partículas de ferro. E em contato com o oxigênio que elas formavam, começou a enferrujar. E essas partículas de ferrugem vão se juntando no fundo do mar, formando depósitos de ferro. Depois de muito, mas muito tempo, não havia mais ferro para enferrujar. Então começa a ter muito oxigênio no oceano. E esse, então, começa a subir para a atmosfera. As bactérias, protoplasma, elas já começaram a aprender a viver no oxigênio. Milhões de anos vão passando e as bactérias se multiplicando e se transformando. Então, começam a aparecer continentes, o céu vai ficando azul, os oceanos também. Com muito oxigênio, a vida marinha começou a evoluir. Gente, nesse momento aqui, olha como Deus é maravilhoso. Olha como toda essa transformação se encaixa. É trabalhada bilhões e bilhões de anos para então receber os primeiros seres vivos do planeta Terra. É muito louco, né? E então, lá no oceano, a transformação começa. Coluna e boca com mandíbulas e dentes. Com o oxigênio, ganhamos a camada de ozônio, que nos protege da radiação perigosa até hoje. As plantas começaram a se desenvolver. Os animais da vida marinha continuam a evoluir. Reparem que já começamos a ter os anfíbios. Se você assistiu o vídeo lá, você vai ver tudo isso que eu estou falando, hein? Lembra que isso daqui é um resumo. E aí vai passando o tempo e a reprodução fora do oceano continua. Os ovos, eles possuem água dentro. Aí as plantas morrem. E essas plantas que morrem são compactadas e presas lá no subsolo. E o que isso forma? Forma o carvão. E o tempo está passando, muitas coisas acontecendo. Há muitos vulcões ativos. E os vulcões vão eliminando dióxido de carbono para a superfície. Então, mais de 70% dos animais são extintos. E o tempo passa e começa de novo. A evolução vai dando continuidade. Aí vão aparecendo os dinossauros, porque está tendo as transformações, está tendo as evoluções. Lembra que os dinossauros reinaram por mais de 160 milhões de anos. E na época dos dinossauros, os continentes eram todos unidos. O nome disso é Pangeia. E o tempo vai passando e começou os continentes a irem se separando. Vão se separando, aí vai formando os continentes. E na época dos dinossauros, a evolução não parou. Havia animais de todos os tamanhos, inclusive aqueles pequenininhos mamíferos que se alimentavam dos ovos dos dinossauros. Aí está passando o tempo e são 65 milhões de anos. Aparece um asteroide que vem e pei, bate na Terra. E aí o que acontece? Tem um tsunami arrasador. E os dinossauros, então, são extintos. Sem os dinossauros, os mamíferos conseguiram se desenvolver, porque os dinossauros não comiam mais eles. E aí foram surgindo os primeiros primatas. Lembra que o planeta nessa época era quente. Tinha florestas nos polos. E a separação dos continentes continuava, a Pangeia se separando. E no fundo do mar, perto da África, desenvolvia-se conchas, que mais tarde originou o calcário. Se você ler alguns livros que eu passei também na aula passada, você vai ver lá que fala sobre a construção das pirâmides e que usou esses calcários. Beleza, o tempo vai passando, a transformação vai continuando e o planeta começa a esfriar. Os primatas ficaram presos nos trópicos. E como os primatas viviam muito nas árvores, eis que surge então a grama, porque não tinha ninguém no chão, né? Ficava só nas árvores. E com menos árvores e alimentos escassos, os primatas então começam a descer das árvores para ir em busca do alimento. Porque eles comiam tudo da árvore, tem uma hora que acaba, né? Beleza, e o tempo vai passando, eis que os primatas começam a se erguer. Para quê,
Michele? Para eles começarem a ver os predadores. Então eles começam a ficar sobre os 2 pés e começou a liberar as mãos. Então começa a formar os primeiros hominídeos. Isso é cerca de 2,6 milhões de anos antes da nossa existência atual. Ah! Aí então eles começam a modelar as pedras, afiar, fazer os instrumentos, o martelo, a lança, que aí é nessa época na Idade da Pedra, né? E então forma o Homo sapiens, que aí tem toda aquela história dos primeiros raios que aí atingiram algumas florestas e então originava o fogo. Então teve a invenção do fogo. Né? Eles viram pela primeira vez ali o fogo. Passando o tempo, o homem vai ficando mais ereto, a ossada dele vai ficando mais evoluída. E vai passando o tempo, e então começamos a falar. Aí depois tem o controle do fogo, a comunicação, a troca de experiências, as descobertas, porque tem a dispersão humana, cada um começa a querer descobrir os continentes, formam-se os grupos para ir procurando, né, na Terra aí. E a Idade do Gelo começa. O planeta resfria, as geleiras avançam, ao mesmo tempo o homem continua marchando, chegando na China, chegando na Austrália. O homem vai se virando, ele vai vendo que em determinados lugares está frio, ele começa a ver alguns animais, ele começa a pegar o pelo dos animais para se cobrir, aí eles começam a desenvolver materiais para poder pôr nos pés. Então, olha lá, tudo isso é evolução. O homem chega na Europa pela primeira vez, cerca de 30 mil anos antes de hoje. O gelo se aproxima, o homem continua marchando, resiste ao frio, começa a desenvolver o pensamento simbólico, começa a desenhar nas paredes. Lembra que estamos em todos os continentes, estamos espalhados pelo mundo, porque o homem está caminhando. E o gelo começa a derreter, e o nível do mar aumenta. Os hemisférios, lembra que estão se separando. Na África formam-se lagos, e estes que transbordam formam o rio Nilo, lá no Egito. Na Eurásia, outros rios também aparecem. Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, por exemplo, que é o atual Iraque. E vai formando os rios. Tem o rio Indo, no atual Paquistão, o Amarelo e o Huanghe, da China. O homem, ele para de marchar e aí tem mais flores, plantas, rios. Eles então começam os assentamentos, porque ele também, tipo assim, não é toda hora que ele quer marchar, né? Vai formando ali porque tem mais pessoas para se alimentar. Então ele começa a aprender a plantar. Tem vários tipos de grama, que é a cana, o trigo, a cevada. E vai desenvolvendo então a agricultura. Um dos primeiros lugares que desenvolveu a agricultura foi no Oriente Médio. E que é onde começa a domesticação dos animais. Por quê? Porque havia as diferentes espécies, havia ovinos, bovinos, caprinos. Tinha diferentes espécies de alimentos, o trigo, a lentilha, a cevada, a figo. E isso vai tornando o Oriente Médio muito poderoso, porque ele tinha muitas riquezas. E eles, como eles domesticavam, por exemplo, também o cavalo, isso ajudava muito eles nas construções. E lembra que todo o continente tinha homem marchando, tinha homem procurando, né? Então, 6 mil anos antes de nós, a Mesopotâmia, a China, etc., que eram os lugares perto dos rios, elas começaram a atrair mais pessoas. E essas pessoas começaram a se organizar. Então, elas foram crescendo. Né? Essas regiões foram crescendo, foram ficando mais organizadas e então começam a surgir as primeiras cidades. As primeiras cidades se formam cerca de 3 mil anos antes de Cristo. E para manter a alimentação de todos, que cada vez plantava-se mais e mais, né, porque estava todo mundo se organizando e tudo mais, então para ter controle da comida, do trigo, da cevada, eles começam então a desenvolver a escrita. Começa a desenvolver também exército para proteger essa comida. Começam a desenvolver uma política para organizar tudo isso.
começa também o comércio entre as cidades vizinhas, que é a troca. E as caravanas continuam desbravando o mundo. O povo começa a sair daquelas cabanas humildes e começam a construir monumentos enormes. Vamos dar o exemplo da África, que surgem as pirâmides nas margens do Rio Nilo. Gente, leia Exilados de Capela, A Caminhos da Luz. Leia, é muito bom. Vai te dar tudo isso que precisa, você vai conseguir entender melhor. Tá, continuando. 250 milhões de anos antes de nós, os monumentos cada vez mais altos. O betume, usado para as construções até hoje, que é usado no nosso asfalto, era usado também para as construções. E o homem começa a ter as descobertas, aí começa a ter as guerras para dominar cada vez mais os lugares, aí tem a religião, ou seja, começa a ascensão do homem até os dias de hoje. Beleza? Eu fiz um resumão aqui do filme que eu pedi para vocês assistirem. E também aqui, para finalizar então a aula de hoje, finalmente chegamos na humanidade. Certo? Então, olha lá, começamos a ter uma ideia de como tudo se formou. Próxima aula a gente continua. Bora lá!